Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui novamente falando sobre o período da tribulação, agora com a parte 2 da nossa aula. Fizemos um apanhado geral, já com algum aprofundamento na primeira parte, e hoje a gente vai continuar degustando sobre esse assunto tão atraente, tão importante, ok? E tão necessário, ok? A doutrina dos últimos dias é uma doutrina fundamental na palavra de Deus. Nós já falamos que a nossa visão é uma visão pré-milenista, dispensacionalista e pré-tribulacionista, tá ok? Vamos lá. A gente falou bastante sobre o dia do Senhor na aula passada, tá? E falou que ele, na parte da aula passada, né, que ele acontece simultaneamente à última semana de Daniel, tá? Bom, se a gente for falar, por exemplo, da natureza da tribulação, como é que será isso, tá? Por mais que a gente procure exprimir, falar, os versículos bíblicos por si só já nos dão uma noção da grandeza, da gravidade desse evento, tá? Então não existe maneira melhor de entender o conceito bíblico da tribulação do que deixar que as próprias escrituras falem por si, tá? Eu nunca escondo que eu me utilizo de bons escritores como J. Dwight Pentecost, Pastor Severino, Pedro, Antônio Gilberto, e aí vai, né? Denilson Rocha, tem muita gente boa aí, né? E eu sou um estudante da palavra de Deus, embora, como eu menciono lá atrás, com muitos anos estudando escatologia, 30 e tantos anos, né? Lecionando há tantos anos, tá? Não sei quantas vezes já mencionei a palavra escatologia, okay? Quantas vezes já falei sobre o assunto, e eu não poderia deixar de me enquadrar como na condição ainda de aluno, de aprendiz. E é bom porque enquanto eu estou na condição de aprendiz, eu estou aberto a aprender, né? Aprendo com os meus alunos, aprendo com os livros, aprendo com o Senhor, aprendo com os meus equívocos e não tenho humildade para dizer que coisas que um dia eu falei, hoje eu já tive que mudar, porque a gente vai, o entendimento vai alargando, né? Vai abrindo, né? Como era alguns usos e costumes, por exemplo, há 30 e tantos anos atrás, que a gente ensinava, né? Porque a gente aprendeu daquela forma também, e depois, com o passar do tempo, alguns usos e costumes, nós percebemos que eram costumes, né? E nem costumes bíblicos eram costumes das pessoas que nos repassaram, e não fizeram isso por mal, né? Então, o que eu quero dizer, da mesma forma que a gente evoluiu no tocante ao uso de costumes, do entendimento, tá? Algumas coisas da palavra de Deus a gente vai compreendendo melhor, tá? Princípio, alguém um dia falou, em princípios bíblicos são inegociáveis, tá ok? Ninguém está falando de princípios, o pecado continua chamando pecado. Okay? A gente está falando a respeito de entendimento. Quando se fala de coisas futuras, à medida que vai passando o tempo, a gente vai ter uma compreensão melhor da coisa, ok? Bom, vamos lá. Então, a gente precisaria, se a gente listar aqui alguns versículos que a gente vai estar lendo, eu peço um pouco de paciência, mas presta atenção, ok? Eu acredito que a nossa irmã Kátia, né, vai conseguir colocar aí para a gente os versículos para vocês acompanharem. Aliás, eu sou muito grato, né, a nossa irmã Kátia, né, que tem se dedicado, não só ela, mas aos demais que têm me ajudado também, mas a Kátia tem tido uma paciência especial, não é fácil para ela, ela tem um site, Casa da Mãe do Nicolas, né? E eu peço até que ela coloque aí, se ela
prestar atenção nesse detalhe, né? Estou prestando uma homenagem a alguém que está me ajudando muito na edição e está tendo muita paciência comigo nesses vídeos, né? Vamos lá. Olha o primeiro versículo, Deuteronômio 4, 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Ok? No período da grande tribulação haverá um voto de misericórdia para Israel. Aliás, essa é a intenção, né? Tratar. O que fala lá em Isaías 2,19? Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. E quando vai acontecer isso? Quando ele se levantar para assolar, espantar a terra. Outro versículo em Isaías 24, do 1, 3 e 6, diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Olha, estamos falando de profecias do período da grande tribulação no Velho Testamento. Ainda em Isaías 24, só que no versículo 19 e 21 fala: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. Ou balançará. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Tá? Ainda no Velho Testamento, Isaías 26, 20 e 21, fala assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira. Não está falando para a igreja não, viu? Está falando para Israel. A igreja não vai estar aqui. Israel se esconde, se oculta, né? Até que passe a ira, porque Deus vai passar a ira sobre a terra. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. A igreja está livre disso. Seja grato a Deus por isso. Israel vai estar aqui, vai estar nessa panela de pressão aquecendo, tá ok? Olha o que Deus ainda fala. Daniel 9:27, já falamos muito sobre isso. Ele firmará quem? O anticristo, aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, lembra que nós falamos 3 anos e meio? Uma semana são 7 anos, nós já estudamos isso lá atrás. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta, né, de manjares, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre o anticristo. Então, olha que interessante aqui. Abominação, tudo indica que seja idolatria, tá ok? Mas, ou seja, é o versículo chave, né? Porque é a última semana, né? Então, não poderia faltar esse versículo. Ainda Daniel 12:1 fala: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, pontinhos, tá? Então, está falando desse período tribulacional.
está se dirigindo ao povo de Israel. Olha o que diz lá também Amós 5. Eu creio que é Joel aqui. Joel 12, 1 ao 2. Não pode ser. Amós 5, 18 ao 20. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Sabe, tem gente que mistura as coisas, fala que estamos vivendo, qualquer praguinha que tem no Apocalipse, ele já associa com alguma coisa que está acontecendo, não tem noção nenhuma do que é a grande tribulação. Tá? Olha o que vai acontecer, morte, né? Olha o que diz aqui em Sofonias 1, 14, 15 e 18. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. Sofonias 1, 14, 15 e 18. Vamos lá para Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá? Agora nós estamos falando alguns versículos em Novo Testamento. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas 21, do 25 ao 26. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, pois eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão, né? Quando o anticristo estiver reinando e falar, olha, agora estamos bem, tá? Tudo indica que quando as duas testemunhas forem mortas, vão falar, agora acabou. Os perturbadores da terra, né? Porque a mensagem das duas testemunhas incomodava o anticristo, né? Eles vão virar, morreu as duas testemunhas, a paz e segurança na terra. Aí o que acontece? Algo acontece com essas duas testemunhas. E à medida que acontece isso com essas duas testemunhas, começa a nova etapa da grande tribulação, e aí o juízo de Deus vem em grande intensidade. A gente vai falar sobre as duas testemunhas lá na frente. Você vai testemunhar isso se não tiver sido arrebatado, se Deus quiser. Apocalipse 3,10, também eu te guardarei da hora da tentação ou da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a gente tem profecias para Israel e profecias sobre o mundo inteiro. Ninguém vai ficar fora. Ah, mas eu moro lá na caverna. Escuta, os homens vão procurar caverna para se esconder, né? Ah, eu moro num país neutro. Olha, ai dos moradores da terra. Apocalipse 6, do 15 ao 17, fala assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos, escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Bom,
Com base nessas passagens, tá, a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Esses versículos todos, eles simbolizam ira, julgamento, indignação, provação, problemas, destruição, escuridão, desolação, transtorno, castigo. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. É uma outra etapa. É o momento do juízo. Deus é justo. Ah, mas Deus é amor. Mas Ele também é Deus de justiça. E Ele está exercendo o seu amor agora. Nós temos a oportunidade. Lá, eu fui filho de pastor, eu fui bom, eu fui bom pai, eu fui boa mãe. Obras não salvam. O salvo faz boas obras, mas obras não salvam. Eu sei que essa aula a gente está lendo muito, tá? Se faz necessário ler isso aqui, tá ok? A gente vai ter mais aulas onde a gente vai estar explicando com mais detalhe como foram nas anteriores. Mas eu preciso ler esses versículos e que bom que os vídeos ficam aí gravados para você depois voltar e reler se quiser, né? É interessante a gente falar onde está a origem de toda essa situação, a origem da tribulação. Tá? Alguém poderá dizer o seguinte, que o período da tribulação é o período do capeta. O capeta vai fazer a festa. Desculpa falar dessa forma tão simplista. Os pós-tribulacionistas, eles atribuem a tudo que vai acontecer a Satanás. E, na minha opinião, e de tantos, é um equívoco. Tá? Porque a igreja sofre com perseguições de Satanás. A Bíblia fala de tribulações que nós temos hoje, de hoje. Tá? Eu convivo com tribulações. Ok? Mas essa tribulação, desculpa falar dessa forma, normal, né? Essa tribulação habitual que nós temos, não tem nada a ver com o período da grande tribulação. Aliás, as expressões para esse período não são usadas no resto da Bíblia, quando se fala de tribulação, de luta do dia a dia normal. Tá? São expressões específicas para a grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e depois, um pouco antes de Cristo voltar, na segunda vinda, são arrebatados, encontram com Cristo, acontece tribunal de Cristo, casamento e volta. Muito rápido isso. Tá? E aí, bom, quem viu as duas últimas aulas vai entender a dificuldade disso que está acontecendo. Tá? E eles juntam tudo. E a partir do momento que eles juntam tudo, eles atribuem a Satanás tudo que vai acontecer dos juízos e iras. E a Bíblia deixa claro que o período da tribulação é um período do Senhor, dia do Senhor, não dia do Senhor capeta, não dia do Senhor Satanás. Ora, entenda bem, tá? Na grande tribulação, o mundo vai testemunhar o quê? A ira de Satanás e a sua hostilidade contra Israel. A gente vê isso em Apocalipse 12, do 12 ao 17. Mas Satanás vai ser um instrumento na mão de Deus para aplicar a perseguição e a dificuldade. Tá? Nós vamos ver o quanto a besta, né? A besta anticristo, vai ser hostil aos santos de Deus, aqueles que se convertem, né? E em Apocalipse 13, 7, ok? Todavia, nada do que eles vão fazer, tá? Eles são instrumentos de Deus. Tira o quê? As declarações, tá? Que
Eu vou até ler uma frase aqui, ó. As Escrituras estão repletas de declarações de que esse período não é a ira do homem, nem mesmo a ira de Satanás, mas é a ira de Deus. Então, é o período da ira de Deus. Deus não vai deixar a sua igreja ser surrada no momento da sua ira. A sua igreja estará com Cristo. Agora esposa, nas bodas do Cordeiro, celebrando o casamento. Ok? Aguardando o momento para descer e celebrar a ceia. Olha que coisa interessante aqui, ó. Isaías 24:1. O Senhor vai devastar e dissolar a terra. Lembre dos versículos que nós demos há pouco, né? Todos outorgando a Deus a ação. A origem da tribulação está em Deus. É um momento que Deus reservou para isso. Chegou a hora do juízo. Desculpa falar assim. Sabe que negócio? O pai fala para o filho assim, ó, você vai ver quando chegar em casa. Desculpa a comparação, né? Mas você vai ver quando chegar o dia do Senhor. Você, né? Eu não quero ver, não. Desculpa. Não veremos. Amém? Veremos só o finalmente. Amém? Melhor assim. O Senhor sai do seu lugar para castigar. O Senhor, não é o capeta. Para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Isaías 26:21. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Apocalipse 11:18. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele, Apocalipse 14:7. Temos que dar glória a ele pelo período da tribulação, tá? Olha, podemos citar aqui Apocalipse 14:10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. Cólera de Deus, não cólera de Satanás. Apocalipse 14:19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Apocalipse 14:19. Mas será que Deus vai fazer essas coisas? Eu não consigo acreditar. Querido irmão e querida irmã, mais para frente a gente pretende comparar as pragas do Apocalipse com as pragas do Egito. A grande maioria das pragas que Faraó presenciou, elas voltam no período da grande tribulação. Voltam no sentido que se repetem. O mesmo Deus que aplicou as pragas lá, vai aplicar no Apocalipse. Deus do amor, e o que ele fez lá? Ele fez juízo. Ele fez juízo. Cuidado. Cuidado. Que mais? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Que atos de justiça? Os juízos de Deus no Apocalipse são atos de justiça. Não é um Deus nervoso, não é um Deus brabo. A gente é pai. Às vezes a gente repreende nossos filhos, né, irados. Mas a ira de Deus é uma ira santa. É um ato de justiça. A gente, como pai, excede às vezes, né? Depois a gente se arrepende, né? Mas Deus, ele faz como um ato. A ira de Deus é um ato de justiça. Jesus entrou entrou no templo com a Zorhag, com a chibata lá e foi descendo lá, né? E Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi derrubando as mesas. Jesus, ele estava em pecado ali, estava nervoso? Não, ele estava na sua ira. Na ira, querendo as coisas certas. Ele foi empurrando, derrubando, né? E voa pomba para um lado e, né, moeda de câmbio para o outro. Né? Todo aquele comércio ali dentro da igreja, do templo, né? E o Senhor ele vai e ele aplica um justo juízo, né? A gente pode ouvir uma palavra como João falou para os fariseus, raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus nos ensinou a fugir da ira futura. E nós não fomos chamados de raça de víbora, né? Nós somos chamados para a casa do Pai e seremos batizados. Os fariseus foram chamados de raça de víbora, porque eles não foram convencidos pelo Espírito Santo. Mas você foi chamado pelo Espírito Santo, você foi convencido, né? Nem por força, nem por violência. Olha só, ide derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus, né? A cólera de Deus derramada em doses de taças. Deus na sua cólera é santo, só um Deus justo, só um Deus correto. A sua ira, a sua indignação contra o pecado, né? Um Deus tão amoroso, um Deus que por milênios deu oportunidade ao homem, um Deus que doou o seu filho, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho amado. Ele não deu um filho que ele odiava, ele não deu um filho que ele, queria se desfazer, mas ele deu o seu filho unigênito, um filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça onde? Na ira e na eternidade, mas tenha a vida eterna. Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, 7. Olha que coisa linda. O couro comendo, desculpa falar dessa forma, o couro comendo, juízo, taças, e Deus sendo glorificado. Nós temos um versículo aqui que fala que nós temos que glorificar, exaltar o nome do Senhor, né? A igreja tem que glorificar a Deus, porque a sua santidade vai ser manifesta. Eu não posso dar risadas, eu não posso menosprezar alguém que eu acho que vai passar o período da tribulação. Pelo contrário, eu tenho que glorificar a Deus, porque o Rei do Universo, todas as coisas estão sujeitas a Ele. E lembrou-se da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 16, 19. Né? A falsa religião. Salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande, provavelmente aqui foi a grande Babilônia. Apocalipse 19, 1 ao 2. Que coisa tremenda. Então a gente conclui o quê? Vou até ler o texto aqui. Não é ira dos homens, nem ira de Satanás, a não ser à medida que Deus os utilize como canais para execução da sua vontade. É uma tribulação de Deus. Este período difere de toda a tribulação anterior, não apenas em intensidade, mas também em tipo, já que vem do próprio Deus. As outras tribulações que a igreja sofre, né, não vem do próprio Deus. Então isso difere. Hoje a gente sofre tribulação pela perseguição, as lutas e perseguições. Mas esse é um período de tribulação com origem em Deus. Por isso, eu não posso crer num arrebatamento depois da tribulação. Bom, a gente pode também discutir um pouquinho a respeito dos propósitos da grande tribulação. Tá? São 2, grandes, tá? Os demais propósitos atendem esses 2 grandes propósitos. Tá? Então vamos ver. O primeiro grande propósito seria preparar a nação de Israel para o Messias. Então o objetivo, através desse momento de dificuldade, preparar Israel para aceitar o Messias. Não vão ter dias fáceis, tá? Uma expectativa. Eu te convido a rever as aulas sobre as 70 semanas de Daniel. Quando o anjo fala com Daniel e
revela para ele a necessidade de estarem vivendo as 70 semanas. O objetivo eram objetivos para o teu povo e a tua cidade, né? Então eram objetivos específicos com Israel, tá? 70 semanas estão destinadas, tá? Mas o que acontece? No versículo, parece que é o 27, fala que na profecia, o objetivo da profecia era cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. São 6 bênçãos prometidas, tá, que precisam se encontrar, que ainda não finalizaram, elas vão se concretizar no período da grande tribulação. Então, o período da tribulação é um período para Deus tratar com Israel. Deus vai curar Israel. Deus vai botar na sua vontade, ok? Por mais tementes que eles estejam buscando, se dedicando, mas não aceitaram o Messias. Não basta querer Deus, eu tenho que querer Jesus, ok? Jesus falou assim: todo o poder o Pai me deu, portanto ide. Todo o poder está em Jesus. Todo o poder está em Jesus. Tá? Israel foi cortado e a igreja foi enxertada. Está lá em Romanos 10. Né? Nós falamos sobre isso. Nós somos enxertados. Ok? Agora Deus vai tratar com eles. Paulo fala: porventura Deus se esqueceu de Israel? De modo nenhum. O endurecimento vem em parte. Agora chegou a hora de Deus tratar com Israel. Deus vai tratar com Israel, ok? Como seu povo, não como sua esposa, ok? Quando Deus tratou Israel como sua esposa de Deus, né? Ele comparou ela como uma prostituta que ia após outros homens. E ele se colocou na condição do profeta Oséias e mandou Oséias casar com uma prostituta. E Oséias, nessa situação, ele sofreu a dificuldade de amar uma prostituta e perdoar, e amar, e perdoar, e ela vai e trair após outros homens. Isso fez Israel com o povo de Deus, com Deus. Agora Deus vai tratar com Israel. Tá? A tribulação é um período judeu. Tá? Então vamos ver, a gente vê isso que é demonstrado no Antigo Testamento, nos versículos que nós lemos, a Deuteronômio 4:30, Jeremias 37, Ezequiel 20:37, Daniel 12:1, Zacarias 13, do 8 ao 9. Tá? A gente sabe que ela é judia, porque Jesus falou no sermão profético, em Mateus 24, do 9 ao 26. Tá? Mateus 24, 9, 26. Não é para a igreja, é para Israel. Ok? A pessoa pega esse texto e prega como se fosse coisas para a igreja. Tá? Muito cuidado. O próprio livro de Apocalipse 7, 4 ao 8, 12, 1 e 2, 17, demonstra que a tribulação é judia. Tá? O período judeu da tribulação, tá? Ele diz respeito ao povo de Daniel, a vinda do falso Messias, a pregação, por que do falso Messias? Porque Israel vai aceitar, a pregação das boas novas no reino de Israel, o templo, o lugar santo, a terra da Judéia, a cidade de Jerusalém, as 12 tribos dos filhos de Israel, os cânticos de Moisés, os sinais dos céus, a aliança, tudo são termos que a gente encontra em Apocalipse, ok? A besta, o santuário, os sacrifícios rituais do templo, no período da tribulação. Tá? Veja que a Bíblia fala que cessará os sacrifícios, os holocaustos. Tá? No período da tribulação, Israel estará queimando holocaustos. Acreditou que chegou o Messias. Se você conversar com um judeu, ele vai dizer que Israel não está queimando holocaustos porque estão aguardando o Messias. Tá? Então, quando tiver o Messias, eles vão voltar a queimar holocaustos. Até a metade.
Na metade da primeira semana, descobre que não era o Messias. Cessa o sacrifício. Para de se queimar. Param-se as atividades. Agora Israel vai começar a correr do anticristo. E agora, as nações contra Israel. As nações contra Israel. Haverá nações que vão proteger Israel. E haverá nações que perseguirão. No juízo das nações, as nações que perseguiram Israel, tá ok? Serão punidas. As nações que ajudaram Israel nesse período. Aquela expressão, quando me fizesse algo, quando tive sede e me deste beber, ok? Todo aquele texto lá em Mateus, tá? Está falando das boas ações das nações a Israel no período tribulacional, tá ok? Então, os bodes e as ovelhas. As ovelhas ali não são Israel. As ovelhas são aquelas que fizeram bem para Israel. E os bodes são aqueles que fizeram mal. É o juízo das nações, não de Israel. Vamos lá. Todos esses textos que nós lemos aqui, eles comprovam, tá, que a tribulação, o propósito, ele é Israel. Tá? Há um propósito de Deus de promover uma conversão de uma multidão de judeus. Tá? Para o judeu vai ser muito melhor ele aceitar Jesus, ok? Do que ele entrar como judeu, ok? A salvação vai continuar sendo pregada, ok? Os 144 mil vão estar pregando para que as pessoas aceitem Jesus. As duas testemunhas vão estar pregando também. Tá? As boas novas, né? De que o rei está prestes a retornar, né? Mateus 24,14, será anunciada. Eles vão anunciar Jesus está para voltar. Vai ser anunciado que Jesus vai voltar naquele período. Tá? O propósito de Deus para a grande tribulação, tá? Como a gente falou, um propósito que está também implícito aí, que ele atende ao propósito de Israel. Quando eu falei as nações que ajudarem, tá? É que Deus quer povoar também o milênio com essas ovelhas, com esses que ajudaram Israel. Então, a gente vê em Apocalipse 7:9, todas as nações, tribos, povos, línguas, tá? E nas ovelhas de Mateus 25:31, 46, tá? Vão entrar na terra milenar, tá? No período milenar, ou seja, o Senhor trazendo para si mesmo uma vasta multidão dentre Israel e das nações gentílicas. Então o milênio vai ser povoado por Israel e pelas nações gentílicas que foram aprovadas para entrar. Não está dizendo que terão a vida eterna, porque eles ainda vão conviver no milênio e deverão servir a Deus no milênio. E depois serão julgados, tá ok? Veja bem, o segundo grande propósito é derramar juízo sobre os homens e nações descrentes. Então, tem o lado de Israel e agora com a impiedade. Tá? Derramar juízo sobre eles. Tá? Em paralelo à oportunidade de salvação. Sim? Tá? Bom, a gente vê em Apocalipse 3:10, quando declara: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, para provar. Já analisamos esse texto no passado, né? Mas olha que interessante, ó. Jeremias 25:32-33 fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Planeta, monte de gente morta, ok? Não serão pranteados, não haverá velório, tá? Nem recolhidos, morreu, vai ficar ali, nem sepultados. Pasme, vou repetir,
Jeremias 25, 32, 33. Serão como esterco sobre a face da terra. O homem sem Deus. Ele vai ser jogado e vai ser deixado como esterco. E o homem com Deus, ele vai ser arrebatado. Nós estaremos sérios, irmãos. Olha o que o Senhor fez por nós. Desculpa, irmão. Eu era isso. Eu era candidato a isso. Eu era candidato a esterco. Candidato a não ter sepultamento, a não ser pranteado, a ser jogado. É pesado quando Jesus fala: apartai-vos de mim que não vos conheço. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Irmãos, não vamos brincar com o Evangelho. Apartai-vos de mim que não vos conheço. É melhor crer, obedecer, e sermos arrebatados. Olha a condição da humanidade. Aí, entra aí no YouTube, pessoal fazendo festa, bebendo, fumando, curtindo a vida, papo cabeça. Esterco sobre a terra. Nos segure, Senhor, em suas mãos. Não deixa a gente cair, não, né? Eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Está falando com a humanidade e não com Israel. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segundo Tessalonicenses 2,12. Isaías fala: quem deu crédito? E aqui está falando. Né? Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? E olha aqui, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito. Com base nessa passagem, podemos ver que Deus está julgando as nações da terra por causa da sua infidelidade. As nações da terra foram enganadas por um falso ensinamento do sistema religioso prostituído. Tá? Apocalipse 14:8. E agora eles estarão partilhando do vinho, ou seja, como eles aceitaram esse falso ensino, agora eles vão beber do vinho da fúria dessa prostituição. Eles seguiram o falso profeta na adoração da besta. Apocalipse 13:11-18. E por isso pagaram o preço. Por essa impiedade, por seguirem a besta, por aceitarem a marca da besta, por aceitarem o falso ensino religioso, a falsa religião do período da tribulação, olha o que vai acontecer. Os reis da terra, grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, Apocalipse 6,15, todos os que blasfemaram do nome de Deus, nem se arrependeram para lhe darem glória, Apocalipse 16:9, todos esses sofrerão dano. Esse é o plano de julgamento contra os pecadores, que constitui o segundo grande propósito da tribulação. Então, julgar as nações, né? punir os moradores da terra e preparar Israel para receber Jesus Cristo e a sua esposa, né? A sua esposa voltar, Jesus voltar com a sua esposa, Jesus apresentar para Israel, aqui ó, minha esposa, multidão de santos, multidão de Zé Ninguém, multidão de não serve para nada, multidão de quem é você, multidão de desprezados, rejeitados, aleluia, volta como esposa de Cristo, agora exaltado, que foi humilhado, agora exaltado, e o mundo tem que receber. O mundo que rejeitou o Evangelho
rejeitou. Né? Jesus que falou para Israel: Jerusalém, Jerusalém que mata teus profetas. Jerusalém, como eu quis te juntar, como uma galinha junta os seus pintainhos. Jerusalém rejeitou. Mas as promessas feitas a Abraão lá atrás fazem com que Deus dê uma oportunidade a eles. Amém? Temos que orar pela paz de Israel. Temos que orar por aqueles que são candidatos a irem para a ira futura. Que o Senhor segure nossas mãos.